Semana passada alguém falou para mim que tinha um testemunho para dar e eu estou incerto se era para esta semana ou para a semana que vem. Então quero dar a oportunidade agora. Vai que essa semana eu deixo para a semana que vem. Está aí a pessoa que ia dar um testemunho. Semana que vem. Achei a pessoa. Aleluia. Semana que vem, então, não falte, gente, testemunho poderoso para ser compartilhado aqui, edificar a nossa fé. E antes da gente ir para a palavra, eu quero convidar o pastor Devanir. Eu vi que o pastor Devanir está aí. Vem cá, pastor, vem dar um boa noite aqui para esse povo. O pastor Devanir é o nosso coordenador da associação, uma pessoa muito querida. Ele está ali com a esposa, a Neuza, a filha também, Deus abençoe. O pessoal morre de medo aqui quando eu vou apresentar alguém, tá? Só porque um dia eu chamei o marido da vereadora de pai dela, só, tá? Todo mundo enfiou a cabeça embaixo do banco, e eu não, né? Eu tive que ficar aqui e fazer cara de paisagem, tá? Mas o pastor Devanir é o nosso coordenador da associação, uma pessoa que eu estimo bastante, né, por quem eu tenho grande admiração, pelo coração dele, pelo trabalho que ele faz e a dedicação com que ele faz aquilo que o Senhor chamou ele para fazer, tá bom? Então quero aproveitar sim para que ele dê uma saudação. Se ele tiver também algum recado, já dá, já aproveita. Se tiver testemunho também já dá. Se quiser pregar também, a Bíblia já está aqui. Graça e paz, amados, amém? Louvado seja Deus. É uma alegria, pastor Wagner, para a gente que é uma honra, né? E o pastor Wagner é o nosso presidente também, né? O presidente da nossa associação, o presidente das nossas igrejas. Então, a gente só está aqui mesmo para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para ver o que Deus tem feito, né, pastor Wagner? O que Deus está fazendo aqui na IDEL, o que Deus está fazendo aqui no Leonor, na zona oeste, né, de Londrina, pela instrumentalidade do pastor Wagner e dos demais pastores. Eu não vou ficar mencionando os nomes, porque às vezes eu posso falar, né? Tem outros pastores, né? E os líderes de células, né? É um ministério bonito que a IBEL realiza aqui em Londrina, é um ministério relevante. Então, a gente louva a Deus pela Igreja Batista Esperança aqui em Londrina, louvamos a Deus pela vida do pastor Wagner, muito querido nosso. E é uma honra a gente estar aqui. Fica aqui o nosso abraço e que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto lá de Josué, no capítulo 1, a partir do verso 1. Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Eu vou fazer a leitura na versão revista e atualizada. Diz assim o texto: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei
que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar mais uma vez, Pai. Diante da tua palavra nós estamos. E nós cremos, ó Deus, no poder que a tua palavra tem. Nós cremos, ó Deus, na força que a tua palavra tem. E pedimos, ó Deus, que agora o Senhor, pelo teu Santo Espírito aqui conosco, e pela tua palavra que acabou de ser lida e declarada, possa o Senhor falar conosco, possa o Senhor encher o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu descobrir a idade de vocês. Quem aqui já jogou videogame? Atari ou Dactar? Ah, não, tem mais. Tá? Vocês lembram do Dactar? Vocês lembram do Atari? Eu trabalhei no mercado, eu acho que eu tinha uns 11 anos de idade. Meu primeiro salário, eu fui na Hermes Macedo e comprei um Dactar. Provavelmente, bem da época da sua mãe mesmo, tá? E joguei muito, né? Aqueles videogames, aqueles fliperama, que daí a gente tinha que ir na rua jogar, né? Mas o Atari, o Dactar, mas mesmo assim, naquela época, naquele videogame mais antigão, né? Os jogos, não, tem também, pera lá, né? Quer ver, né? Quem já jogou Super Nintendo, Mega Drive? Aí, ó, chega. É eu e a Andréia, a mãe da Sara, que somos muito velhos mesmo, né? Tá? Mas mesmo esses jogos mais antigos, tá? Lembra que cada jogo você tinha várias etapas, você tinha várias fases para passar. E geralmente, quando você estava chegando próximo do fim da fase, você enfrentava o que a gente chamava do chefão, né? Era lá um monstro ou um vilão, era um cara assim maior, mais poderoso, e você tinha que passar por ele para você subir de nível, subir de fase. Eu acredito que hoje os jogos também seguem a mesma linha, né? Para você passar de fase, quando... Eu nem sei dizer a data, né? Mas eu comecei a jogar Tomb Raider. E aquele jogo, meu Deus, hein? Eu gostava daquele jogo. Passei muitas horas jogando Tomb Raider. E sempre no mesmo esquema. Para você passar de nível, passar de fase, sempre cada fase tinha lá, né, um obstáculo grande para ser enfrentado e ser superado. E queridos, como eu já tenho compartilhado com a igreja, eu entendo que nós estamos num momento ou numa fase de transição. E é muito provável que algumas lutas que a gente esteja enfrentando, os problemas que a gente esteja enfrentando como igreja, como família, às vezes pessoal, eu entendo que a gente precisa olhar para isso, para essas lutas, para essas adversidades como um momento de transição, aonde o Senhor deseja nos levar para a próxima fase, para o próximo nível. Não importa se o jogo é simples como o Atari, como o Dactar, ou mais complicado hoje é o PlayStation, Play 5, e tem um outro também, o Xbox, tá? Hoje é mais sofisticado, é mais elaborado, mas não importa se a tua luta é muito complexa ou ela é mais simples.
O fato é que o Senhor está usando das nossas adversidades, das nossas lutas, para nos promover, para nos levar para um outro nível, para nos levar para a próxima fase. E eu entendo isso também como igreja. Queridos, eu entendo que o Senhor está desejando nos levar para um próximo nível, para uma nova etapa. Mas para nós passarmos para a nova etapa, nós precisamos vencer essa etapa. Nós precisamos ter maturidade para entendermos que algumas lutas, algumas dificuldades, algumas coisas que nós temos enfrentado, muitas vezes é o diabo se aproveitando de situações para nos fazer sentar, para tentar nos aquietar, para nos levar a esmorecer, para nos fazer retroceder, para que a gente não avance. E entenda uma coisa, como igreja, enquanto nós estivermos nessa terra, o desejo do Senhor é que a gente avance. A igreja, desde os seus primórdios, desde Atos, ela está avançando, avançando, avançando. O Coliseu, quem sabe o que eu vou falar? Está vendo, gente? Deus está revelando. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, imperadores cruéis não pararam a igreja continua avançando. E queridos, hoje é que dia? 6. Hoje é 6. Terça-feira, agora, eu vou fazer 8 anos que estamos nesta igreja. Dia 8 de agosto, o Senhor nos trouxe aqui, neste púlpito, neste altar, e nos colocou para sermos os pastores desta igreja. E queridos, eu olho para 8 anos, de 8 anos para cá, quanta coisa Deus fez. Quantas fases nós já superamos, quantos momentos incríveis como igreja nós já experimentamos, já vivenciamos. Mas agora a gente vai pensar, está ótimo do jeito que está. Já tem um povo animado lá, Deus tem operado cura, Deus tem feito tantas coisas, Deus tem abençoado. A gente conseguiu alugar uma casa onde acontecem os cultos infantis, Deus tem abençoado muito o nosso ministério infantil, Deus tem abençoado muito cada ministério desta igreja, ministério de casais, ministério de intercessão, recepção, o moving, tá? Casados para sempre, CRAU, as células. Mas agora a gente vai se contentar? A gente vai entender, não, tá jóia assim, vamos manter assim que tá bom. Se a gente não retroceder, tá bom. Se a gente conseguir manter, está bom. Não está bom. E eu falo para vocês, se nós tentarmos estabilizar, a gente vai retroceder. Porque Deus deseja que a gente avance, que a gente cresça, que a gente supere cada adversidade, cada problema. Sabe por quê? Porque tem muita gente para ser alcançada nessa cidade, tem muita gente para ser alcançada lá em Cambé, tem muita gente para ser alcançada na nossa região, tem muita coisa para ser feita. E queridos, quando eu entendo esse momento de transição nosso, de que o Senhor está nos levando para a próxima fase, eu não entendo que o Senhor vai promover algo a partir, ou somente através dos pastores, líderes de ministérios e líderes de célula. Deus vai fazer através da sua vida. Deus vai fazer através de você. Por mais que você pense, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Não sei nem falar direito. O que Deus pode fazer através da minha vida? Você não faz ideia. Se você se colocar diante do Senhor e entender que algumas lutas que você está vivendo,
É o Senhor te preparando para aquilo que há de vir, para a próxima fase. Queridos, Deus quer usar a todos nós. Não somente alguns pastores, não somente alguns líderes. Deus deseja usar cada um de nós, cada um de nós. Nós estamos com uma classe de batismo acontecendo no domingo pela manhã. E antes do culto a gente tem feito algumas reposições. Se alguém tiver interesse em ser batizado, é só estar aqui domingo 9 horas da manhã para participar da classe de batismo. Já começou o curso? Já, mas pode ficar tranquilo, vai fazendo essas lições, depois a gente repõe as aulas, tá? Nós tivemos uma turma da classe de integração que já finalizou. E uma coisa que a gente tem dito, tanto para aqueles que desejam se batizar, quanto para aqueles que desejam se tornar membros dessa igreja, a gente já tem contado que a gente ora para que o Senhor traga para este lugar aquele que Ele deseja usar, aquele que Ele deseja promover algo. Nós não queremos uma igreja, nem vou me lembrar a expressão, né, que o nosso irmão Edson usou uma vez aqui, eu acho que era os 3 S's. Salvo, sentado e satisfeito. Era isso mesmo, né? Salvo, sentado e satisfeito. Nós não queremos pessoas aqui sentadas, salvas e satisfeitas. Nós queremos pessoas aqui inconformadas com este tempo, inconformadas com o que o diabo tem feito lá fora, e gente disposta a fazer a diferença, gente corajosa, gente disposta a ser instrumento de Deus para fazer diferença, gente ousada para orar pelo enfermo, gente cheia de Deus para ser testemunha e boca do Senhor lá fora. Então você que tem esse desejo de se tornar membro dessa igreja, já entenda isso. O Senhor está te trazendo para cá, para fazer a diferença através da sua vida. Não é para você ficar sentado, não é para você ficar parado. Deus vai te treinar, Deus vai te mostrar como é. A gente tem muito curso abençoado aqui na igreja para ajudar você, tá? Mas Deus deseja fazer através das nossas vidas. E nós precisamos responder sim para o Senhor. Nós precisamos dizer sim, Senhor, conte comigo. O texto que o pastor Isaac, né, citou aqui no dia do seu concílio, como o versículo que Deus usou para chamá-lo para o ministério, né? O texto que diz assim: eis-me aqui, o profeta respondendo para o Senhor, quando o Senhor diz, né, quem há de ir por nós? E o profeta diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar você, por isso que Ele está trabalhando no seu coração, trabalhando na sua vida. E queridos, esse texto que nós acabamos de ler, Josué estava assumindo a liderança do povo, a partir da morte então de Moisés, e eles estavam vivendo um momento de transição, era um momento novo agora para eles. Moisés já não era mais o líder, Moisés havia falecido, então uma nova liderança surgindo, e a partir daquele momento, eles sairiam do deserto, iriam se apossar, ou tomar posse da terra que Deus havia prometido para eles. Então eles estavam para experimentar um novo momento. Lá com Moisés, Deus havia prometido a Moisés: olha, eu vou tirar vocês da escravidão do Egito, eu vou levar vocês para me adorarem no deserto, e eu vou entregar para vocês uma terra próspera, uma terra abençoada.
E lá com Moisés, Moisés manda 12 espias para olhar a terra de Canaã. E acontece que dos 12 espias, 10 se acovardaram. 10 acharam que não era possível tomar aquela terra. E por conta disso, então, o povo ficou 40 anos no deserto. 40 anos, até que toda aquela geração que se acovardou e desobedeceu a Deus, até que aquela geração perecesse no deserto. E daquela geração, só 2 entraram na terra que Deus havia prometido: Josué e Calebe. E Josué agora está num novo momento, numa nova fase, passando por um momento de transição, para entrar e se apossar da terra que Deus havia prometido dar ao seu povo. O versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E queridos, para nós experimentarmos esse novo momento, para nós passarmos de fase, a gente precisa estar aberto para esta nova fase que o Senhor está trazendo. Por isso que eu digo que nós não podemos nos acomodar em tudo na nossa vida. Eu não falo só enquanto igreja, mas às vezes também na nossa vida a gente se acomoda. A gente acha que está bom e a gente para de crescer, a gente para de avançar. Então nós precisamos estar abertos para aquilo que o Senhor quer trazer, para aquilo que o Senhor deseja realizar. Por isso que ele diz para Josué: dispõe-te agora, se abra para isso, Josué, porque eu quero usar a sua vida, e como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Agora imagina se Josué fala: não, Deus, está bom aqui, vamos ficar no deserto mesmo, vamos levando a vida. Deus sempre tem coisas maiores para nós, Deus sempre tem uma próxima fase, Deus sempre tem algo novo para nós. Lembra que há 8 anos atrás, eu vim para cá debaixo de uma palavra que Deus tinha colocado no meu coração, que volta e meia eu cito ela aqui, né? Isaías 43, 19, que diz: eis que faço uma coisa nova, que já está saindo à luz. E esses dias eu preguei uma mensagem com o tema o novo de novo. Porque nesses 8 anos, quanta coisa nova Deus fez. Em quantos momentos Deus trouxe um momento novo, um desafio novo. Então Deus sempre tem coisas novas. Deus, como disse de manhã, é um manancial de águas que não se esgota. Deus sempre tem mais. E nós precisamos estar abertos para o mais de Deus, para aquilo que Deus deseja fazer, para aquilo que Deus deseja fazer através da sua vida. Hoje de manhã a gente falou um pouco sobre isso também, né? De fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazermos. Então entenda uma coisa: Deus tem um chamado para você. Deus pode não ter te chamado para ser um pastor, um missionário ou missionária em outro país, mas Ele te chamou para algo. Ele te chamou para promover o reino dEle. Ele te chamou para andar com Ele e ser testemunha de quem Ele é. Então tem algo que Deus deseja fazer através da sua vida, que Ele não quer fazer através da vida de mais ninguém. Ele quer usar você. Por isso nós precisamos estar abertos para atendermos a voz de Deus, para dizermos sim para Ele, para experimentarmos as mudanças que Ele tem trazido para nós. Então, para nós vivermos
a nova fase, o novo nível, a gente precisa estar aberto para aquilo que Ele deseja fazer. Alguma vez Deus pediu algo para você e você fechou o coração? Porque nem sempre é fácil dizer sim para Deus. Nem sempre é fácil dizer para o Senhor, sim Senhor, conte comigo. Eu tive o privilégio esses dias de ver uma pessoa num processo de transição, dizendo sim para Deus, mas com muita dificuldade, com muito choro, mas dizendo sim para Deus. O nosso coração precisa estar aberto, para que o Senhor nos leve, para que o Senhor faça, para que o Senhor nos use. O verso 2 e o verso 3 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Um erro nosso, às vezes, é a gente imaginar, ou a gente pensar, que se Deus prometeu, é só a gente sentar e esperar que vai acontecer. Que se Deus prometeu, vai vir de mão beijada. Os céus vão se abrir e as coisas vão acontecer e eu não preciso fazer nada. Às vezes Deus age assim? Sim. Mas geralmente, não. Deus fala para Josué, dispõe-te agora para passar esse Jordão. O Jordão já era o primeiro obstáculo. Porque o texto bíblico vai dizer que o Jordão estava num período de cheia. Não havia ponte. Era um povo muito numeroso. Então atravessar o Jordão, se deslocar com todo este povo até um lugar que fosse mais raso, aonde eles pudessem atravessar, já era uma grande dificuldade, já era um grande problema. E acidentes poderiam acontecer. Mas o Senhor faz com que as águas do Jordão comecem a se acumular, até que o povo todo atravesse, até que o povo todo passe pelo Jordão. Quando eles atravessam o Jordão, havia um outro desafio. Tinha Jericó, com as suas imensas muralhas. E os espias vão dar uma olhada na terra, e não era só as muralhas de Jericó que eram imensas, mas tinha um povo grande lá, tinha um povo bem armado lá, tinha um povo preparado para a guerra lá. Outro desafio. Mas como Josué dispôs o coração, para liderar aquele povo, e levou aquele povo a atravessar o primeiro obstáculo, e o segundo obstáculo também foi superado, porque Josué dispôs o coração. Por isso que é importante a gente abrir o coração e falar: Deus faz, e faz através da minha vida. O versículo 4 diz assim: desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Olha o que Deus está dizendo, olha, do deserto do Líbano até o grande rio, toda a terra dos heteus, a terra que Deus prometeu dar ao povo, era uma terra que estava ocupada, tinha gente lá.
os heteus habitavam aquela terra, os cananeus habitavam aquela terra, os ferezeus habitavam aquela terra. Então eles precisariam entrar na terra e conquistar a terra. E como que eles conquistaram a terra? Pedindo licença? Viu, dá licença para a gente aí. Foi muitas vezes com batalhas, foi pegando espada na mão, foi com grande esforço. Então a gente aprende com isso que Deus nos chama, Deus promete, Deus fala que vai fazer, que vai cumprir, mas vai exigir de nós um esforço. Vai exigir de nós que a gente se levante, que a gente se disponha, que a gente avance, que a gente vá para cima, que a gente não recue. Precisa haver um esforço da nossa parte. E muitas vezes, queridos, nós queremos ver as bênçãos, nós queremos ver os milagres, nós queremos ver a transformação, mas a gente quer ver Deus fazendo tudo e a gente de plateia, assistindo, na cadeira VIP ainda, só curtindo o que Deus está fazendo. Embora Deus possa fazer tudo sozinho, Deus escolheu usar as nossas vidas. Os anjos queriam esse privilégio, mas Deus separou a sua igreja para conquistar, para avançar, para promover o reino dele nessa terra. É através das nossas vidas que Deus vai curar enfermos, que Deus vai trazer vista ao cego, que Deus vai fazer o paralítico andar, que os mortos vão ressuscitar. Você crê que morto ressuscita ainda hoje? Deus não mudou não. Deus não mudou não. E eu sempre falava, Deus, eu quero ver um morto ressuscitar. Até que Deus matou um amigo meu. Eu falei, nossa Deus, não precisava ser amigo meu, né? Mas Deus levantou ele, e ele testemunhou aqui. Ele praticamente ficou 5 minutos morto. E quando voltou, os primeiros médicos que o acompanharam tinham certeza que haveriam sérias sequelas. E hoje ele está aí, com praticamente, eu nem sei dizer, ele perdeu um pouco o movimento do braço, mas ele pilota moto, ele faz de tudo. E vocês conhecem o Edmilson, tem uma família abençoada, serve ao Senhor Jesus. Parente deles, né? A irmã dele é a Idenessa, alguém conhecido nosso. Então Deus continua fazendo, Deus continua operando. Agora, e se eu falar que Deus quer fazer através de você, através da sua vida, que um cadeirante pode se levantar através da sua vida, que alguém pode ter a vida transformada a partir de um testemunho seu, que às vezes você vai pensar, mas eu não sei pregar, eu não sei pregar. Então Deus vai usar um testemunho seu, Deus vai usar o seu testemunho de conversão, Deus vai usar algo que Ele já deu para você, que Ele já entregou para você, só para você compartilhar e falar, ó, Deus fez isso na minha vida. Se Deus fez isso na minha vida, Ele é poderoso para fazer na sua também. Posso orar por você? Posso pedir para que Deus faça? E já aproveita, e você deve ter pensado já em alguém aí, e convida para a célula na próxima quinta, para participar da nossa campanha de oração. Já aproveita, leva para lá. Vai evangelizando, testemunhando e levando para a célula. Tá? Então, nessa nova fase, não pensa que é só ficar assistindo, porque Deus quer usar você. E às vezes essas lutas e essas dificuldades é a forma de Deus te preparar.
é a forma de Deus trabalhar a sua vida, a sua mente, o seu coração, para que você não fique no mesmo lugar onde você está. Mesmo que o lugar onde você está pareça ser um bom lugar hoje. Não, aqui está bom, tá estável. Deus tem coisas maiores, coisas mais altas para fazer através das nossas vidas. E entenda uma coisa, para Deus nos elevar de nível como igreja, Ele vai fazer isso primeiro no individual de cada um. Ele vai fazer nas nossas vidas, para nos levar enquanto igreja. Deus estava dando uma terra próspera, uma terra abençoada, mas era uma terra ocupada. A gente pode dizer assim, Deus já nos deu Londrina, Deus já nos deu todo o norte do Paraná. Aleluia, glória a Deus, né? O salmista diz, pede-me e te darei as nações por herança. O Senhor já nos entregou a terra. Agora a gente precisa fazer o nosso esforço para conquistá-la. Para que o diabo perca terreno para a igreja. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ela está falando de uma igreja que avança, não de uma igreja que se protege, mas é de uma igreja que avança e arrebenta os portões do inferno. Então Deus vai fazer, mas Deus não vai entregar tudo de mão beijada, não. Até porque se Deus entregar de mão beijada, que experiência a gente vai ter com Deus? O que nós vamos compartilhar? O que nós vamos testemunhar? Geralmente os testemunhos que nós temos, a gente alcançou às vezes debaixo de choro, de lágrima, de angústia, de desespero, de incerteza. A gente não sabia o que ia acontecer. Até que Deus veio, pôs a mão e Deus transformou tudo e Deus mudou tudo. Lembra de Samaria sitiada? E havia uma fome terrível. E todo mundo achando que ia morrer de fome. E aí o profeta vem e fala assim, amanhã, nesse mesmo horário, vai ter comida em abundância, vai ter fartura. E aí teve um incrédulo que falou, você está louco. Você cheirou esmalte, Eliseu. E Eliseu fala, porque duvidou. Você vai ver e não vai experimentar. E Deus faz um alvoroço no arraial do inimigo. O inimigo bate em retirada, sai assustado. E fica todos os despojos, todos os animais. E aí aqueles leprosos que vão até o arraial do inimigo, descobre que não tinha ninguém lá. E havia muita fartura e abundância. E eles vão e avisam os moradores de Samaria, e todo mundo corre para experimentar, e aquele incrédulo é pisoteado, vê a fartura, mas não experimenta de nada. Entende como Deus pode mudar uma situação de uma hora para outra? Como Deus pode inverter um quadro de uma hora para outra. Só que a gente não pode ser o incrédulo. A gente precisa ser o que crê. O que entende que Deus é poderoso para fazer. O que entende que Deus deseja fazer. E o que se dispõe para que Deus faça através das nossas vidas. O verso 5, o verso 6 e o verso 7 desse texto diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar
a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Querido, tem 3 coisas que vão garantir o nosso sucesso na nova fase. E Deus fala para Josué aqui nesse texto. Uma das coisas que ele fala para Josué é: Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Por que Josué precisava ser corajoso? Porque haviam obstáculos. Porque havia um povo mais forte do que ele. Porque haviam situações bem difíceis para serem confrontadas. Então ele ia precisar de coragem. E ele ia precisar de força também para não parar no caminho. Porque senão ele começaria bem, mas iria estacionar, iria parar. Então força e coragem é imprescindível. Porque às vezes a gente está aqui e o Senhor está falando conosco. E o Senhor está se movendo no nosso coração e dizendo para nós: eu quero usar você. E a gente está dizendo: sim, Senhor, pode me usar. E aí virão os obstáculos, virão as adversidades, virão as lutas. E se a gente não for tomado de coragem, entendendo, olha o que o Senhor está dizendo aqui para ele: seja forte e corajoso, porque você vai ser instrumento para fazer esse povo herdar a terra, que eu, sob juramento, prometi dar a seus pais. E Deus diz assim para ele: ninguém vai poder te resistir. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Deus vai dizer para Josué: eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Deus está dizendo para ele: a minha presença vai com você. E esta é outra coisa que a gente precisa entender: que a presença do Senhor vai conosco, que Deus nunca nos deixa sozinhos. Diante de qualquer desafio, o Senhor sempre vai estar conosco. Quando o Senhor te desafia a algo, entenda uma coisa: Ele não vai te deixar sozinho. Que Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Que Ele é o Jeová Chamar, Ele é o Deus que está presente. O salmista no Salmo 46 diz que Ele é refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Socorro presente. Eu gosto muito quando Jesus lança um desafio para Filipe e para os discípulos, dizendo assim: como que a gente vai dar de comer para esse povo aí? O que a gente vai fazer para alimentar essa multidão? Na primeira multiplicação dos pães, Felipe fala: ainda que a gente tivesse muito dinheiro, não vai dar para alimentar toda essa turma aí. E eu gosto de Jesus dizendo assim: o que vamos fazer? Porque Ele não disse o que vocês farão, como que vocês vão resolver. Ele vai dizer lá: o que faremos? Ele sabia o que Ele ia fazer, mas quando Ele desafia os discípulos, Ele diz: o que faremos? Porque Ele se inclui. Então o Senhor não nos dá nenhum desafio e nos deixa só. O Senhor não diz: vai lá, faça isso e se vira, você que lute, dá seus pulos. Mas o Senhor está conosco. Todos os dias Ele prometeu, todos os dias, até o final dos tempos, Ele vai estar conosco. Então precisamos ser fortes,
precisamos ser corajosos, precisamos entender que a presença dele vai conosco e precisamos andar em obediência, fazer segundo toda a lei, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O versículo 9 ele diz: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A promessa dele é que ele vai estar com você. E se ele vai estar com você, ele vai te ensinar a orar, ele vai te ensinar a falar, ele vai te ensinar a testemunhar, ele vai te dar direção do que você deve fazer e como você deve fazer. E eu quero ler ainda os versos 11, 12 e 14. E vou ler também o verso 1 do capítulo 2. Passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para o passardes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo: todos os valentes passareis armados na frente de vossos irmãos, e os ajudareis. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. O que nós aprendemos aqui? Que para a nova etapa, para a nova fase, a gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar para aquilo que Deus vai promover, para aquilo que o Senhor vai trazer. Nesse texto o Senhor está dando uma direção. Deus está falando assim: Josué, passe pelo meio do arraial e ordena o povo, dizendo: povo, começa a se preparar, porque nós vamos atravessar o Jordão. Começa a se preparar, vai se provendo de comida, porque a nova fase está chegando. E ele diz para 2 tribos que estariam herdando terra antes do Jordão. Ele diz assim: olha, os homens vão pegar espada e vão ajudar os irmãos. Vocês vão entrar na terra para nos ajudar a conquistar para as demais tribos. Depois vocês retornam. Ele está se movendo estrategicamente para conquistar a terra que Deus havia prometido. Ele manda 2 espias a olhar Jericó, porque ele está se preparando para aquilo que estava por vir, para a nova fase que eles iriam entrar. Então, queridos, nós precisamos também entender isso. Nós precisamos nos preparar. A gente não pode entrar na próxima fase do jeito que nós estamos. Como que a gente se prepara? Vamos começar a orar mais. Vamos começar a buscar mais. Vamos começar a jejuar mais. Vamos começar a nos debruçarmos diante da palavra mais. Nós precisamos crescer. Nós precisamos aprender mais de Deus. Nós precisamos andar mais com Ele, para estarmos preparados para aquilo que o Senhor deseja trazer. Por isso que nós temos incentivado tanto, cada um aqui, a participar de uma célula. Porque a célula é um ambiente onde você vai ser treinado, aonde você vai ser cuidado, aonde você vai ser desafiado também a cuidar, a orar pelas pessoas, a se preocupar pelas pessoas, a evangelizar, a trazer pessoas para a célula.
É uma forma de nós nos prepararmos para a próxima fase. Você já pensou se na próxima fase o Senhor quer usar você para ser um novo líder de célula? Mas você mal tem ido na célula. Você às vezes tem ido, mas não tem se envolvido. A célula é um lugar para a gente se envolver. A célula é um lugar para a gente ser treinado, para a gente testemunhar. Tem gente que diz que tem muita dificuldade de subir aqui para testemunhar, que dá um ruim, dá vergonha, e dá mesmo. Mas lá na célula é mais fácil. E eu falo, eu tenho escutado cada testemunho. A última célula ágape que nós tivemos aqui, acho que foi a última. Outra pessoa facilitou. Eu fui preparadinho para facilitar a célula, mas outra pessoa facilitou. Começou a dar um testemunho, e já foi, e já pregou, e já fez tudo. Eu falei, gente, não precisamos de mais nada. Ouvi um testemunho poderoso de uma cura que Deus efetuou. Eu estou também com uma célula lá nos 5 conjuntos, a célula Esperança. Tem alguém da célula Esperança aí? Ah lá, minha queridona. A célula é na casa da Silmara. E a gente tem escutado uns testemunhos poderosos lá. Coisa tremenda que Deus tem feito. E às vezes nós estamos deixando de experimentar muita coisa, porque a gente não tem se envolvido. A gente quer ser instrumento de Deus, mas a gente não quer permitir que o Senhor nos prepare. E às vezes a gente acha que a gente está pronto já. A gente acha que a gente já sabe, que a gente já conhece. E você não tem ideia de como Deus pode te ensinar dentro de uma célula. De como Deus pode te promover dentro de uma célula. Nós precisamos orar. A célula é um lugar. E agora nós estamos em campanha de oração. Então deixa o Senhor desenvolver você também dentro de uma célula, para que você cresça para a próxima fase. Nós começamos o nosso trilho de crescimento com o módulo 1 do Cresça. E a intenção é aprender mais de Deus, é ser ministrado pelo Senhor, é ser tocado, é ser curado pelo Senhor. É permitir que Deus trabalhe a nossa vida, para que a gente seja instrumento dEle para abençoar outros. Domingo de manhã. É uma forma também de sermos preparados. Nós temos um grupo de crescimento com os homens, onde estamos lendo a Bíblia juntos, onde cada homem é desafiado a, num dia, fazer o seu devocional em áudio, para compartilhar com os outros homens. E ali você está sendo treinado. E logo, logo nós vamos começar outros grupos. Então, se algum homem deseja participar de um grupo de crescimento e ler a Bíblia junto com outros homens, fala comigo que nós vamos abrir outros grupos. Nós temos cursos aqui na igreja, Casados para Sempre, o curso CRAU, para nos preparar, para nos fazer crescer, para nos levar para um próximo nível. E nós temos um curso também que começou arrebentando, e eu acho que nós vamos ter 3 turmas agora de mulher única, é isso mesmo? 3 turmas que vão começar. É uma forma de estar se preparando para aquilo que o Senhor deseja trazer. Tem gente se preparando para o batismo, gente se preparando para assumir um compromisso, né, de se tornar membro da igreja.
eu já quero convidar você a fechar os seus olhos. Para Deus te preparar, você precisa se submeter a Ele. Você precisa colocar a sua vida nas mãos dEle. Você precisa dizer sim para Ele. Você precisa dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida. Deus é poderoso para nos usar do jeitinho que a gente é. Então eu quero desafiar você a se colocar diante do Senhor agora. Apresentar a sua vida para Ele. E diga para Ele: Senhor, eu quero entrar na nova fase contigo. Eu quero, Senhor, transicionar também. Eu quero crescer. Eu quero conquistar. Eu quero promover o teu reino. Eu quero ver as coisas acontecerem. Eu quero ser instrumento do poder do Senhor para abençoar vidas. Eu quero ver casamentos sendo restaurados. Eu quero ver pessoas entregando suas vidas a Jesus. Eu quero ver pessoas sendo curadas, restauradas de todo tipo de enfermidade. Eu quero ver o Senhor fazendo primeiro na minha vida, para que eu possa testemunhar. Coloque o seu coração diante do Senhor, porque Deus deseja te usar na nova fase. Dispõe o teu coração para Ele. E deixa Ele tomar você. Deixa Ele tomar a sua vida. Deixa Ele tomar o teu coração. Deixa Ele envolver você com a sua graça.